Então a história depois catapultada então para um tempo mais à frente, em que o Ishida está mais adulto. E uma das coisas que eu acho muito interessantes são mesmo as personagens, porque eu acho que este filme, uma das vantagens, ou uma das coisas que executa muito bem, são as características das personagens, como eu já tinha dito. E para mim, o Ishida exemplifica a personagem assim com maior transformação pessoal, não é de sempre, mas está muito bem conseguida. Tem uma transformação pessoal de criança para adulta muito grande. Ele cresce mesmo muito. E não é ao longo do filme. Ele já desde o início nós vemos, assim que ele se torna adulto, que ele encara a vida de outra maneira. E isso torna uma personagem muito competente e muito interessante de ver, porque nós, tal como o Ishida está à procura do seu arco de redenção, nós também queremos vê-lo a redimir-se e queremos que as coisas acabem bem para ele. No entanto, há muitas outras personagens que depois nos são introduzidas quando vemos a vida adulta do Ishida. E, por exemplo, algumas das que me chamaram a atenção, ou até uma personagem muito cómica que é logo introduzida, é a irmã da rapariga surda, a Shoko, que é a Yuzuru. E ela no início é introduzida, ninguém sabe bem se ela é um rapaz, se é uma rapariga. E no início até falam com ela, e os rapazes até falam com ela como se fosse um rapaz abraçando a Yuzuru e fazendo aquelas típicas brincadeiras de rapazes que acabam por depois cair assim numa espécie de armadilha, porque ela é na verdade uma rapariga. E depois uma das personagens que interagia muito com ela e que achava que ela era um rapaz fica super constrangida, e é sempre um momento cómico, porque até ali estavam toda a gente a tratá-lo, ou neste caso a tratá-la como um rapaz, e depois de repente ela diz: ah não, mas eu sou a irmã mais nova da Shoko. Eu acho que é uma personagem muito interessante, e aliás é uma personagem que eu gosto muito, porque é uma personagem super séria e super dedicada, que ao longo do filme nos mostra também o outro lado de, ok, ela é irmã da Shoko, da rapariga que sofreu bullying, e ela por si só acaba por também ter uma maturidade muito grande. Sim, tens razão, porque ela sendo a irmã mais nova, nota-se que pelo filme ela até tem muito impacto, e como tu disseste, a maturidade que ela tem até é muito grande. Uma coisa que eu quero dizer, pronto, neste filme existem personagens muito boas e, como é óbvio, a Shoka e o Shoya são personagens feitas para, pronto, as pessoas se sentirem investidas e tentarem se relacionar emocionalmente, porque, pronto, como já falámos, muita gente passa por muitas coisas na juventude. Tenho que dizer que o Ishida é uma personagem que simplesmente faz o papel que ele tem que fazer perfeitamente. Sempre que ele está no ecrã, e isto pode ser uma opinião pessoal, mas eu acho que ele dá uma certa angústia ao filme. Porque eu sempre que estive a ver este filme, já vi o filme várias vezes e eu sempre que vejo isto, eu vejo este filme, nota-se que parece que existe ali um elemento de vazio, porque este trauma que ele passou, ele parece que consegue comunicar aos visualizadores que prontos, o filme em si é difícil de ver porque tu sentes mesmo o que ele passou. Por isso é que eu acho que esta personagem consegue fazer o papel dele a 200%. Eu também queria falar mais também sobre o melhor amigo dele, que ele arranja a meio, que é o Nagatsuka, que foi provavelmente das melhores personagens que introduzidas, que ajudou a ganhar confiança em si mesmo, que era o que ele precisava. E é interessante porque esta personagem tenta abordar muitas coisas, porque uma coisa que o Ishida se questiona é, depois de passar este bullying todo, se merece ter amigos, o que é uma amizade. E porque é verdade, uma pessoa que passa por estes traumas fica sempre a questionar isto, porque já não sabe se é correto ter amizade, já não sabe se é correto fazer o que está a fazer. E esta personagem apresentada, Nagatsuka, tem a sua comédia e ao mesmo tempo a sua seriedade na maneira que responde a estas perguntas. Ele até diz: a amizade não tem lógica nem regras, é simplesmente uma coisa que existe, não existe nada que defina. Tu crias as tuas próprias definições. O Nagatsuka, por acaso, também é uma das minhas personagens favoritas. Como eu já disse, eu gostei muito da Yuzuru, gostei muito do Nagatsuka e ainda gostei mais de uma personagem. Mas o Nagatsuka em particular, como tu já também disseste, é uma personagem que ajudou muito a personagem principal a ganhar a sua confiança, e mais do que isso, ele é um daquele tipo de amigos que não julga de certa maneira. E era isso que a nossa personagem principal, o Ishida, se calhar estava a precisar. Estava a precisar de alguém
que simplesmente estivesse lá para apoiá-lo e para lhe dizer, ok, aquilo que tu fizeste foi mau, mas o que vais fazer agora há de ser melhor. E estava lá simplesmente porque, para lhe dar às vezes aquele conforto de amigo, sem julgamentos, que é muito necessário. E no caso do Ishida, ele precisava ainda mais, porque a sua autoestima, depois daquilo que ele fez, estava ainda mais danificada. Ele tinha muito pouca autoestima e não se achava então merecedor até de viver, porque nós aqui nem referimos, mas ele, o Ishida, tenta suicidar-se no início. Aliás, é uma das coisas que também faz mover a história, é o facto de ele querer suicidar-se e depois já não o querer. E o Nagatsuka lá está, serve então de apoio emocional também para o próprio Ishida, que na minha opinião também está muito bem conseguido. Uma das personagens que falta referir que eu disse que gostava é realmente a Ueno, que é aquela rapariga que trabalhava na loja de gatos. E eu acho que ela é uma personagem que a mim me chama a atenção, porque no meio dos amigos todos, é talvez a personagem que é mais real, que é a personagem que é mais direta e não tem vergonha de dizer o que diz. Ela não gosta das... Tudo bem, ela pode ser uma pessoa que se calhar pode parecer má numa primeira instância, no entanto, ela realmente diz as coisas que sente e acho que, pelo menos no meio deste filme todo, porque muitas vezes acontecem situações, lá está, muito dramáticas, é normal neste tipo de filme, e acho que por vezes a Ueno, esta personagem, traz então aqui um grau de seriedade e de... Lá está, traz então outra vez à terra, ou seja, acalma um bocado não é calma, mas ela traz, lá está, este registro de realidade que por vezes as personagens precisam de ouvir e que muitas delas se calhar não aceitam e lá está, ela própria não é perfeita, ela comporta-se mal e ela durante a sua juventude também, quando era mais nova, também se comportava de maneira errada e agora na vida adulta ela cresceu para ser um pouco mais a meu ver, direta. É o que eu digo, eu sinto que ela tem no fundo um bom coração e é uma personagem que faz as coisas por aquilo que sente e lá está, não tem vergonha de o dizer. Ao contrário, por exemplo, de outras personagens que nós vemos, por exemplo, aquela rapariga que agora, por exemplo, queria ser uma rapariga que fazia tudo certinho. E então, sempre que alguém a chamava a atenção, começava a chorar, ou seja, não tomava as responsabilidades das suas ações, de certa maneira. Eu tentava sempre desviá-las, fazendo alguma manobra, como chorar ou assim, para desviar então a culpa dela, que na verdade também a tinha, e para mim esse contraponto entre essas duas personagens, a meu ver, traz muito essa tal personagem a Ueno, por ela ser assim tão real e tão direta, e pronto, pode ter a opinião errada, mas ao menos diz essa opinião sem vergonha, e é uma pessoa, lá está, nesse aspecto é certa, é constante. Pois, a Ueno é uma personagem que, opá, eu percebo o papel dela. Ela é a personagem que encara pronto, como tu disseste, as coisas da maneira que têm que ser. A verdade é que achou que de certa maneira estragou a vida que eles tinham e que mudou muita coisa no sexto ano. A coisa é que, pronto, esta personagem depende do ponto de vista, porque ela também tenta cobrir as perspectivas diferentes das pessoas. Se uma pessoa gostar muito das nossas personagens principais, é difícil de gostar dela porque, como prontos, porque ela às vezes, prontos, é verdade que custa ouvir a verdade, mas às vezes ela é demasiado direta e dói ouvir o que ela diz, e às vezes uma pessoa sente que não é preciso. Por isso é que eu acho que é difícil às vezes para mim gostar dela, só mesmo porque ela aleija os nossos personagens principais de uma maneira que dói, e pronto. Quanto ela, também existem outras personagens que fazem o mesmo. Sim, ela definitivamente, também não digo que simpatizo com ela, mas eu, de certa maneira, gosto da maneira como ela lá está, apresenta esta visão, e tu falaste aí desse ponto, mas às vezes não é só isso. Ela também tem muitas coisas, lá está, que ela diz e fala da opinião dela, do que ela acha. E isso para mim, claro, ela magoa, vai obviamente magoar a personagem principal, mas esse é o objetivo dela, ela está lá mesmo para isso, e por isso compreendo também a razão de haver pessoas que não gostem em particular dela, porque o objetivo dela é estar mesmo ali para criar conflito e para ser, às vezes, honesta, brutalmente honesta, sempre claro do ponto de vista dela, sobre as situações que estão a acontecer.